Paz do Senhor, amém? Estão bem? Estão felizes? Amém? Graças a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos estudar João capítulo 3. João capítulo 3. Aleluia. Vamos lá. Vamos nos prostrar aos pés de Jesus com os ouvidos atentos para o que Ele tem a nos ensinar, preparados para um encontro com Ele, amém? Hoje nós vamos ter um encontro com Jesus. Hoje, literalmente, vamos estudar um encontro com Jesus e vamos ter um encontro com Jesus, amém? Eu acho incrível essa capacidade que Jesus tem de falar as coisas mais poderosas para uma pessoa, em um encontro individual com uma pessoa, porque a gente gosta das multidões, né? Mas Jesus, no meio das multidões, Ele dava cacetada, era pancada, mas quando Ele pegava num encontro pessoal, Ele soltava as maiores revelações, as revelações mais profundas. E às vezes a gente menospreza, mas tem pouca gente, mas é só eu e ele, só eu e ela, é uma coisa tão pessoal. É nesse momento que Jesus faz as maiores coisas. Então, Jesus não vê as coisas como a gente vê, né? Em que a gente se preocupa com o número, a gente se preocupa com a impressão. Jesus encontra um camarada no meio da noite e ele solta ali talvez as revelações mais profundas que a gente já recebeu de Deus. Então, não menospreze momentos pequenos, não menospreze encontros pequenos, não menospreze reuniões pequenas, porque Jesus se revela no pequeno, amém? No grande também, mas Ele tem uma coisa com o pequeno, né? Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, é na nossa pequenez que a grandeza dele se revela, né? Então vamos lá, estão preparados? Amém? João capítulo 3, hoje vamos estudar o encontro de Jesus com Nicodemos. Então, você vai lembrar aí que nós dividimos a nossa peregrinação pelo Evangelho de João em 3 blocos, né? Os 7 sinais, os 7 encontros e as 7 expressões, ou as 7 sentenças de Jesus, as 7 afirmações em que Ele diz, eu sou. Então são 7 sinais e nós estudamos um semana passada. Quem lembra qual foi o sinal que nós estudamos semana passada? A transformação da água em vinho. Aquilo lá foi o primeiro sinal. E para que serve um sinal? Quem pode me dizer? Para sinalizar. O sinal não é o fim, o sinal é o meio para chegar ao fim. Então o sinal era uma sinalização, assim como uma placa que aponta para o destino do hospital, por exemplo. A placa não é o hospital, a placa é o que aponta para você chegar ao hospital, ao caminho, ao lugar. Assim como o dedo apontado para a lua não é a lua. O dedo te faz olhar para ele, para saber a direção que ele aponta para enxergar a lua. O sinal não é o fim, o sinal é o meio para revelar Cristo, porque o propósito do Evangelho de João, nós lemos lá João 20:31, o propósito é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então esse propósito evangelístico e apologético é o propósito de revelar Cristo e para que nós creiamos nele e crendo tenhamos vida. Estudamos isso semana passada, a transformação da água em vinho, e hoje vamos estudar esse encontro. Então, estudamos o primeiro sinal, hoje vamos estudar o primeiro encontro, amém? Vocês estão comigo aí? Vamos lá? João capítulo 3, Valdeci, saudade de você, meu amigo. Ela ficou uma semana fora, parece que, meu Deus do céu, né?
E aí domingo a gente não se viu, né? Vamos lá então, João capítulo 3. Está escrito assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós suplicamos pela revelação do Teu Espírito Santo. Sopra do Teu Espírito nesse lugar. Por meio da Tua palavra, nos vivifica nessa noite, Pai. Senhor, nós queremos enxergar, nós queremos entrar, nós queremos participar de tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Livra-nos, Pai, liberta-nos da escuridão, liberta-nos, Pai, da escravidão. Senhor, que nós sejamos libertos pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas na nossa mente, Pai. Que nós tenhamos uma experiência, um encontro com o Senhor, porque esses encontros são para nos levar a um encontro contigo. Esses sinais são para sinalizar o relacionamento que devemos ter contigo e aquilo que o Senhor fez e fará, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos conduz em Tua verdade, a Tua palavra é a verdade, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode passar aí, Deusinho. Vocês vão lembrar, irmãos, que nós acabamos o nosso estudo da semana passada naquele casamento em Caná da Galileia. Então estávamos na Galileia, correto? Estávamos na Galileia, acabando aquele casamento, diz o texto ainda no capítulo 2 que Jesus vai passar uns dias em Cafarnaum. Se você está lendo lá junto com a gente aqui, você vai lembrar que Jesus foi para Cafarnaum. De Cafarnaum está chegando agora, aí o próximo evento da vida dos judeus é a Páscoa. E aí a Páscoa todos os judeus se reuniam, ou pelo menos uma grande parte dos judeus se reuniam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E Jesus vai então para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, acontece aquele episódio da purificação do templo. Vocês vão lembrar que Jesus chegou chutando balde, virando mesa. Jesus ali perdeu a paciência, Jesus foi intolerante. Jesus chegou e chutou o pau da barraca literalmente. As barracas estavam lá vendendo as coisas e Jesus chutou o pau da barraca, virou as mesas, acabou que expulsou os vendedores do templo, porque eles estavam fazendo da casa de Deus, da casa do Pai,
um covil de ladrões, um lugar de assalto. Eles estavam fazendo de um lugar santo um lugar profano. E aí vem aquela expressão, o zelo pela sua casa me consumirá, como estava escrito. E foi justamente o que aconteceu, né? O zelo pela casa de Deus fez Jesus ser consumido, ou fez Jesus ser morto na cruz do Calvário. E vocês reparam que está tudo interligado? Porque as águas que foram usadas para a transformação em vinho eram águas para quê? Vocês lembram? Para beber? Eram águas da purificação. Eram 6 talhas de águas usadas para purificação. O que Jesus está nos ensinando com a transformação da água em vinho? Que nós não somos purificados pela água dos rituais cerimoniais. Somos purificados agora por meio do vinho que representa o seu sangue. Então ele está nos ensinando que a verdadeira purificação não vem da água. A verdadeira purificação vem da sua morte na cruz através do derramamento do seu sangue. Amém? A verdadeira alegria, o verdadeiro vinho para a nossa festa não vem das águas que a gente tem aqui, ou dos vinhos que a gente tem aqui, mas de um vinho que vem de Jesus. Ele é a fonte da nossa alegria, ele é a nossa festa, né? Entendemos isso. Mas agora, o que Jesus vai fazer no templo? Purificar. E aí Jesus lá diz outra coisa poderosa, porque com o casamento em Caná da Galileia, a gente entende que ele é o verdadeiro noivo, amém? Porque o noivo era o responsável por suprir o vinho. Era a responsabilidade do noivo garantir que tudo acontecesse como planejado, que não faltasse suprimento, que não faltasse vinho, que não faltasse comida. Quando o noivo daquela festa falhou em prover o vinho, Jesus se apresenta e Jesus faz com que a festa não acabe, e a mensagem que ele está transmitindo ali é: na festa da humanidade, o noivo sou eu, e a igreja é a minha noiva amada. Por isso lemos lá em Apocalipse 19, que a noiva já se adornou, a noiva está adornada, e agora ela sobe para o encontro com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Entendemos que Jesus é o verdadeiro noivo, entendemos que Jesus é o verdadeiro vinho, que é a fonte da nossa alegria. Quando ele, no capítulo 1, é apontado por João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali João Batista está dizendo, ele não é só o noivo, ele não é só o vinho, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quando ele chega lá no templo, ele chegou para uma festa. Qual era a festa? A Páscoa. O que tinha na Páscoa? O que se celebrava na Páscoa? Na Páscoa se celebrava a noite, guarda aí, a noite da libertação do povo de Israel do Egito. Vocês vão lembrar da história, né? O que eles usavam, ou qual era o ritual da Páscoa? Eles matavam um cordeiro. E esse cordeiro tinha o seu sangue, vocês lembram da Páscoa, né? O cordeiro pascual, daí que vem a Páscoa, o cordeiro pascual, ele era imolado, sacrificado, e o sangue do cordeiro era colocado nas dobradiças, nos umbrais das portas, e onde houvesse aquele sangue, o anjo da morte passaria adiante, passaria por cima, e não mataria o primogênito daquela família. Onde não houvesse o sangue do cordeiro, o primogênito morreria. Quando Jesus aparece e João Batista diz, esse aí é o cordeiro, o que ele está dizendo? Olha, sabe a Páscoa que vocês celebram? O cordeiro que realmente nos liberta da morte e nos liberta da escravidão é ele. Então ele é o noivo, ele é o vinho, ele é o cordeiro. Ele diz, destruam esse templo, quando ele está purificando o templo, né? Vocês vão lembrar desse versículo? Ele vira tudo, expulsa os camaradas que estavam fazendo comércio no pátio externo, que era o pátio dos gentios. Era um lugar, o único lugar onde os gentios podiam entrar no templo. Porque vocês vão lembrar que tinham vários pátios até entrar de fato no lugar santo e no santo dos santos. Os gentios, eles só podiam ficar nesse pátio externo. Como era um lugar só de gentios, o que os judeus, o que os sacerdotes estavam fazendo? Eles estavam montando barracas
para fazer duas coisas. Câmbio de dinheiro, porque eles tiveram uma ideia genial para ganhar mais dinheiro. A galera vinha de vários pontos do mundo, cada uma com seu dinheiro. Eles falavam assim, para você fazer negócios aqui no templo, você tem que usar a nossa moeda. Então, tem que ter uma casa de câmbio. Então, eles trocavam, só que não trocava assim, um por um. Eles tinham taxas bem abusivas para a troca. A moeda deles era a mais valorizada de todas. Então, só aí eles já estavam ganhando. O que eles faziam com os animais? Em vez de você trazer o seu animal de casa para representar o seu pecado, compra aqui, porque o nosso é melhor. E aí eles faziam uma campanha de... Parece umas coisas que acontecem hoje, né? O nosso é melhor. Vem aqui o nosso sacrifício, a nossa pombinha, a nossa rolinha, o nosso é preparado para o sacrifício, porque não pode ter defeito, tem que ser preparado no melhor lugar. Então, eles fizeram um esquema de ganhar dinheiro, por isso que Jesus chega lá e aponta mesmo o dedo e fala, vocês transformaram a casa de oração, porque esse lugar externo era o único lugar que os gentios podiam orar. Onde eles podiam entrar, onde eles podiam ter acesso. E aí Jesus chega lá e o que ele vai fazer? Purificar o templo. E quando ele purifica o templo, os caras falam, mas com que autoridade você faz isso? E aí ele diz assim, olha, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. De que templo ele estava falando? Daquele templo que estava levando 46 anos para ser construído por Herodes? Não, ele estava falando do seu próprio corpo. Então o que ele está dizendo? Eu sou o templo. No 3º dia da festa, o que aconteceu com o vinho? Acabou. O que ele fez? Transformou água em vinho. Agora ele diz, 3 dias eu reconstruo o templo. Não esse aí físico, mas esse aqui indestrutível. Eu sou o verdadeiro templo que dá acesso a Deus, amém? Então o lugar onde as pessoas encontram Deus era um templo físico, hoje é Jesus Cristo de Nazaré, o único mediador entre Deus e os homens, amém? É nesse contexto, Jesus faz alguns outros sinais que João não relata, o texto vai dizer que ele fez muitos sinais, e aí João vai dizer lá no final que se fosse escrever todos os sinais, nem todos os livros do mundo caberiam. Então João não conta todos os sinais, ele conta 7 que ele escolheu, e aí... Nesse contexto da Páscoa, lembrando que a Páscoa era uma festa que comemorava a noite em que o anjo de Deus, ou o anjo da morte, passou pelo Egito e teve essa 10ª praga e teve a libertação do povo de Israel. Agora, olha que interessante. Na festa, no casamento em Caná, a festa ficou vazia de vinho. Jesus foi lá e transformou água em vinho. No templo, a glória havia se esvaziado. Então, olha que interessante isso. A festa havia se esvaziado de vinho, como o templo havia se esvaziado da glória de Deus. O vinho que purifica vem no 3º dia. A glória do templo é restaurada no 3º dia após a sua destruição. Isso falando de Jesus Cristo de Nazaré. É nesse contexto que começa o capítulo 3, na Páscoa. Jesus tendo purificado o templo. Jesus tendo virado as mesas. Jesus tendo pego o chicote lá e descido a lenha. Porque, olha que poderoso isso, né? Jesus não faz força... Não é por força nem por violência para você vir até o templo. Mas às vezes ele faz força para você sair. Meu Deus, como assim? Os camaradas estavam no templo e Jesus pôs eles para fora. Por quê? Quando o camarada está na igreja, está no templo, mas com a cabeça, com a mentalidade distorcida, Jesus faz força para ele ir embora. Jesus expulsou mesmo o camarada. Lógico que nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Nós não estamos aqui para julgar, para expulsar, nem para repelir ninguém. Mas nós temos que lembrar que Jesus purificou o templo e nós temos que zelar pela casa do Senhor, amém?
É nesse contexto que um dos principais dos fariseus, que provavelmente viu o que aconteceu, que estava vendo os sinais, esse camarada ficou com a pulga atrás da orelha. O nome desse camarada é Nicodemos. Pode passar o próximo, por favor? Nicodemos era um dos homens mais importantes de Israel, porque ele era, além de uma autoridade dos judeus, ele era um dos membros do Sinédrio. Sinédrio era um colegiado de 71 pessoas mais importantes. Então eles eram como se fosse um senado, Sinédrio, senado. Eles tomavam decisões políticas e religiosas. Então esse Sinédrio era uma das instituições, talvez a instituição mais importante. Ele era um desses homens, um dos chefes, uma das autoridades do povo de Israel, um fariseu, que é aceita, que é a vertente do judaísmo mais rigorosa, mais moralista, a que tenta cumprir a lei mais integralmente, mais fielmente. É esse camarada que vai encontrar Jesus de noite. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque é um homem nobre, importante, um homem que é judeu, fariseu, membro do Sinédrio, e ele vai se encontrar com Jesus de noite. Aí tem uma pergunta interessante. A primeira pergunta que fica: por que ele foi de noite? Para não ser visto de dia. Primeira possibilidade, para não ser visto. Porque se ele era um dos fariseus, dos mais importantes, e Jesus está comprando uma briga com os judeus fariseus, ele se colocar tendo encontro com Jesus, para ele poderia pegar mal. Então essa é uma primeira constatação. Talvez não fosse interessante ele ser visto com Jesus durante o dia. Segundo, o que mais que pode ser? E de noite. Pode ser que ele estava muito ocupado durante o dia, e aí foi de noite. Porque ele era um camarada importante, ele estava lá nas suas atribuições. Pode ser que seja isso de fato, né? Pode ser vergonha? Pode. Pode ser medo? Pode. Pode ser que ele estava muito ocupado? Pode. Qual dessas é a mais verdadeira? Não sei, quando chegar lá no céu, pergunto para Nicodemos. Agora, tem uma coisa interessante aqui nesse texto, que nós já percebemos que João gosta de fazer. João faz questão de dizer, foi de noite. E tem algumas outras vezes, ou melhor, todas as vezes que João faz questão de dizer que era noite, ele tem um propósito. Por exemplo, alguém abre aí para mim, por favor, em João 9,4. João 9,4. Quem achar mais rápido, lê. Vamos fazer uma batalha bíblica aqui. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então ele está dizendo que a noite é o momento que ninguém pode trabalhar. É um momento de inutilidade, é um momento que não é tão favorável. Agora quem pode abrir, pode voltar lá por favor, Joe? Em João 11,10. 11,10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, a noite é o momento em que não tem luz e que é propício para tropeçar. Agora tem o exemplo mais claro para mim. João 13,30. Quem pode abrir aí em João 13,30? Dois a 0, pá. 3 a 0. Lê de novo, por favor. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, que era já noite. Então, aqui tem uma situação importante. Esse é o momento da traição de Judas. Quando Judas toma o bocado molhado e ele sai, e era noite. O que está implícito aí? Todas as vezes que João vai enfatizar que era noite, ele não está apenas falando do momento, da cronologia dos fatos. Ele está retratando que é um ambiente de trevas. É um ambiente onde se tropeça, é um ambiente onde não se tem produtividade, é o ambiente da traição, é um ambiente escuro, é um ambiente onde não apenas
é cronologicamente noite, mas é um momento de escuridão. É um momento, é um ambiente de trevas, é um ambiente tenebroso. Então, quando Nicodemos vai falar com Jesus e é noite, ele não apenas vai porque é de noite, e é de noite mesmo. Está dizendo que é de noite, era de noite, ele provavelmente estava com medo, ele provavelmente estava com vergonha, mas também tem uma coisa aqui, que João sempre valoriza: o ambiente não era bom, o ambiente era escuro, o ambiente era de trevas. A conversa para Nicodemos, ou em Nicodemos, tinha umas trevas. Tanto é que nós lemos aqui que quando Jesus está concluindo a conversa, ele está falando: o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Ele retoma esse assunto, porque a questão é, Nicodemos está em trevas. Nicodemos está em trevas e não sabe. Nicodemos está de noite, mas a noite é mais escura do que parece. Porque não é só uma noite igual hoje, é uma noite na alma. É uma escuridão no espírito e na alma. É um estado de espírito e de alma escuro. Esse é o estado de Nicodemos. E olha que interessante. Então a gente entende que Nicodemos, apesar de ser um camarada fariseu, importante, do sinédrio, da seita mais rigorosa, religioso, moralista, um camarada que faz tudo certo, doutor da lei, ele é um camarada que está em trevas. Ele é um camarada que está perdido. Ele é um camarada que está morto espiritualmente. Como assim, morto espiritualmente? Porque se Jesus diz que ele precisa nascer de novo, é porque ele está morto. E aí fica a questão, né? Poxa vida, então é possível um camarada ser doutor da lei, é possível um camarada ser religioso, é possível um camarada ser moralista, fazer tudo direito e estar morto espiritualmente? É muito possível. E aí, versículo 2, ele diz assim: sabemos quem, gente? Me diga. Quem foi ter com Jesus? Nicodemos. Mas ele chega lá falando no plural, né? Sabemos. Então ele não está sozinho lá assim, ele está representando alguém. Ou ele foi com alguém, ou ele está falando: nós lá do sinédrio, nós lá dos fariseus, nós sabemos. Então nós estamos vendo, nós estamos sabendo, nós estamos ouvindo, nós estamos vendo os sinais que o Senhor tem feito. Aí ele diz assim, versículo 2: nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Engraçado, né? Ele chega falando no plural, nós sabemos. Aí Jesus é muito engraçado, porque Jesus responde para ele, também usa o plural. Olha aí o versículo 11. Jesus fala: você quer falar no plural? Nós sabemos. Então olha o que Jesus fala. Versículo 11. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Então o cara chega e fala: mestre, nós sabemos. Aí Jesus fala: e nós falamos do que vimos e conhecemos. Por quê? Porque o Nicodemos está representando alguém que não está lá. E Jesus também está representando. Vocês lembram na Trindade, quando Deus diz no plural: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança? Jesus está dizendo: ei, você está falando no plural, mas quem fala no plural aqui sou eu, porque eu sou Deus, você não. E olha que interessante, a pergunta dele não é uma pergunta, apesar de Jesus responder. Porque ele chega e fala assim: mestre, nós sabemos que você ensina da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que você faz se não for da parte de Deus. O que ele está querendo perguntar? A pergunta que ele quer fazer, mas não fez é: quem é você? Quem é você? Você é um profeta? Você é o Messias? Você é um... Quem é você? E aí ele não pergunta isso, mas ele queria ter perguntado. Por isso que ele fala isso. E aí Jesus vem com a resposta e eu acho interessante demais. Pode passar o próximo, John. Quem já fez uma pergunta para Jesus e recebeu uma resposta assim que não entendeu nada? Porque o camarada fala assim: Jesus, olha só, imagina a cena, né? Jesus,
Nós sabemos que você é da parte de Deus, você ensina da parte de Deus, ninguém pode fazer as coisas que você faz se não vier de Deus. Aí Jesus responde, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma coisa tem a ver com a outra. O camarada está falando das obras que Jesus faz, e Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim? Porque eu aprendi uma coisa, Jesus não responde o que a gente pergunta, Jesus responde o que a gente deveria ter perguntado. A gente não sabe o que perguntar, mas Jesus sabe o que a gente deveria ter perguntado e responde o que a gente deveria ter perguntado. Às vezes você pergunta um negócio e Deus responde outro. Aí você fala assim, Deus não está me entendendo. Não, você que não sabe o que você está falando. Você que devia falar, se Deus respondeu isso é porque eu fiz a pergunta errada. E quantas vezes a gente não está fazendo pergunta errada, colocando na conta de Deus que Ele respondeu errado. Deus não respondeu o que eu falei. Deus não respondeu o que eu pedi. Ei, entenda uma coisa, Deus responde a resposta certa, você que faz a pergunta errada. Eu que faço a pergunta errada, mas Deus está respondendo certo. Aí Deus diz, Jesus diz, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É interessante isso, né? Por que Jesus fala ninguém pode ver? Olha aí o verbo que Jesus usa, ver. Porque o Nicodemos está na escuridão, e na escuridão não se vê nada. Então Jesus já está dizendo, ei, ninguém sai da escuridão se não nascer de novo. Nicodemos chegou lá de noite, a gente já entendeu que mais do que um momento do dia, ele estava em trevas. Ele estava vivendo na escuridão, ele estava vivendo um momento sombrio. Ele estaria em trevas do mesmo jeito. A construção da história vai nos mostrar, não era o dia, a noite era mais escura do que parecia, era o coração dele que estava em trevas. Aí Jesus diz, sabe por que você está na escuridão? Sabe por que você não consegue ver o reino de Deus? Porque você precisa nascer de novo. E aí é interessante, porque quando que a gente acha que uma pessoa precisa nascer de novo? Nascer de novo é tipo assim, vou dar um exemplo bem bobo. Mas vocês já viram uma piadinha assim com uma pessoa que é muito feia? Isso aí beleza é uma coisa muito subjetiva, né? Mas tem gente bonita, tem gente feia. A beleza está no coração, amém? Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então, se você não gosta do que você vê no espelho, deixe Deus tratar seu coração que você vai gostar mais, amém? Então o coração alegre aformoseia o rosto. Mas você já viu assim, alguém falando, eu vou fazer isso para ver se fica mais bonito. E aí uma pessoa faz a seguinte piadinha, você só nascendo de novo. O que a pessoa está querendo dizer? Não tem mais jeito para você. Para você não tem jeito. Esse exemplo é um exemplo muito bobinho. Mas o que Jesus estava dizendo para Nicodemos quando diz, você, meu amigo, tem que nascer de novo? O que ele estava dizendo? Para você, meu amigo, não tem mais jeito. Fiz um exemplo bobo, mas Jesus está dando na lata, sem aliviar, sem preparar. É a primeira frase de Jesus. Você não tem jeito. Não tem jeito mais. Só outro. Só nascendo de novo. E aí eu fico pensando, por que Jesus não falou isso para Zaqueu? Zaqueu sim, a gente podia olhar e falar assim, para Zaqueu, só outro. Para a mulher samaritana, 5 maridos que tem agora não é seu. Você olha assim e fala, essa pessoa aí, só outro. É igual quando a gente vê um camarada aí muito torto na vida, e a gente olha aí, isso aí, só Jesus. Só nascer de novo. E a gente olha para algumas pessoas, quando não tem mais jeito, a gente fala, isso aí, só nascer de novo, só Jesus. Só que Jesus olha para o camarada mais turbinado, o camarada mais crente, o camarada mais religioso, o camarada mais santarrão, o fariseu, doutor da lei, e ele olha e a primeira coisa que ele fala para o camarada é, não tem mais jeito para você não, meu amigo. É totalmente contra a nossa lógica. Porque a gente olhar para o Nicodemos e ia falar, só falta uns ajustezinhos, só falta aceitar Jesus. Como se fosse um detalhe. Essa pessoa é tão boa, só falta aceitar Jesus. Como se fosse assim, é o carro completo,
Só não tem, fala aí, um computador de bordo. Não, meu amigo, Jesus não é um computadorzinho de bordo. Jesus é tudo. E aí quando o camarada chega achando que ele é tudo, mas ele não tem Jesus, Jesus olha para ele e fala, meu amigo, não tem jeito para você, você precisa nascer de novo. Você só vai sair dessa escuridão e ver o reino de Deus se você nascer de novo. Jesus está contrariando completamente o entendimento do pessoal. O pessoal estava achando o seguinte, tem os pecadores, eles precisam nascer de novo, e tem os fariseus. Jesus está o tempo inteiro lidando com fariseus, pecadores. Fariseus e pecadores. Os fariseus são aqueles que se acham bons. E aí Jesus diz, os sãos, os sadios, não precisam de médico. Quer dizer que eles não precisam? Não, quer dizer que eles não sabem que estão doentes e não vão atrás do médico. Os doentes não. Por que Jesus não fala isso para a samaritana? Por que Jesus não fala isso para Zaqueu? Por que Jesus não fala isso para o paralítico em Betesda? Porque eles já sabem que precisam nascer de novo. Eles já sabem que só um novo nascimento, que só uma vida nova. Quando Jesus vai encontrar com Zaqueu, ele mesmo fala, minha vida não tem mais jeito, eu resolvo dar tudo, porque a minha vida não tem sentido, eu preciso de uma nova vida. Agora, esse camarada aqui não. Esse camarada aqui, ele acha que se ele continuar do jeito que ele tá bom. Ele não foi lá para conhecer um Salvador, porque ele precisa de um Salvador. Ele foi lá para testar quem é Jesus. Assim como tem muita gente que vem até Jesus, não para receber salvação de um Salvador, mas para testar, deixa eu ver se Jesus é mesmo quem ele diz que é, deixa eu ver se ele é poderoso como ele diz que é, porque ele está fazendo uns sinais aí, deixa eu ver se ele realmente é tudo isso que o povo fala, e aí a gente vem para provar Jesus, quando na verdade a gente é quem tem que ser aprovado por ele. Então, é um fariseu, é um Nicodemos, por fora todo bonitão, mestre da lei, fariseu, membro do Sinédrio, uma autoridade, mas por dentro o que tem? Trevas, escuridão. Aí Jesus olha para ele e fala, não tem mais jeito para você, meu amigo, só nascer de novo. Outra coisa, ele queria o reino de Deus. E o reino de Deus para o judeu não era o que a gente entende por reino de Deus. É a restauração de Israel como uma autoridade, como uma potência. É um reino onde um descendente de Davi, o Messias, governa com autoridade e restaura todas as coisas. No que ele estava interessado? Será que é mesmo o Messias? Será que é realmente aquele que vai trazer o reino de Deus? E Jesus fala assim, olha, a regeneração de todas as coisas, ou seja, o reino de Deus, só é possível, só é visível para aquele que foi regenerado. Então, só vai ver a regeneração aquele que for regenerado. Em outras palavras, só vai ver o reino de Deus, a regeneração de todas as coisas, quem for regenerado, quem nascer de novo. Amém? Vocês estão entendendo até aí? A regeneração do mundo, ou seja, o reino de Deus, só é visível a partir da regeneração do indivíduo. Quem nasce de novo, começa a ver o governo, a autoridade, o domínio de Deus. Quem não nasceu de novo, não vai conseguir ver isso. Pode passar o próximo, por favor, Josinho. Ainda no versículo 3, Nicodemos, apesar de toda a moral, a religiosidade, estava em trevas e precisava nascer de novo, simbolizando que não havia mais jeito para ele. Aí é interessante, porque Jesus estava lá, o reino de Deus já estava lá, porque o reino de Deus é futuro, amém? Jesus virá e reinará nesse mundo, governará com cetro de justiça, o reino de Deus é uma realidade futura. Mas onde o rei está, o reino está presente. Então o reino de Deus é para o futuro, mas também é para o presente, amém? Nós estamos vivendo já de acordo com a autoridade do reino de Deus. Só que ele não podia ver, porque não estava, porque ele não havia nascido de novo. E aí, essa é uma coisa poderosa, sabe? Que Jesus está aqui, mas tem muita gente que não consegue ver. Jesus está e às vezes a gente não vê.
E aí a pergunta que fica é: o que te impede de ver Deus? O que te impede de ver Jesus? Para Nicodemos era a religiosidade, era a moral, a moralidade elevada. Ele era tão puro cerimonialmente que ele dizia assim: eu não preciso de mais pureza ou de uma purificação diferente, porque eu já cumpro tudo, eu já sou a autoridade dos judeus, eu sou fariseu. Então, essa é uma pergunta. Jesus está aqui. Às vezes a gente não vê porque algo nos impede. No caso dele, era a religiosidade elevada. E aí tem uma coisa poderosa, que o encontro com Jesus só é possível para aqueles que sabem que estão perdidos. Por isso que Jesus começa dizendo: ei, meu amigo, se você não reconhecer que você está perdido, você nunca vai ter um encontro. Se você não reconhecer que você está doente, você nunca vai encontrar Jesus. Porque ele diz: os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes. Sabe qual é a minha oração? Que eu seja sempre o doente, que eu nunca seja o são. Que a gente quer ser o são, né? A gente quer ser o bom, mas o bom não tem um encontro com Jesus. É uma prerrogativa, é uma necessidade. Todo mundo que tem um encontro com Jesus, para encontrar Jesus, precisa reconhecer: eu estou perdido. Porque quem não reconhece que está perdido não pode ser achado, entendeu? Imagina para um camarada que está achado, na mentalidade dele, ele acha que ele está indo certo. Aí você chega para ele e fala assim: ei, meu amigo, eu vim aqui para te mostrar o caminho. Ele fala: eu já estou no caminho. Ah, mas eu quero te mostrar o caminho para onde você deve ir. Não, eu estou tranquilo, eu sei para onde eu estou indo. Esse é o camarada que acha que está indo bem. É o Nicodemos. Eu estou achadão, eu estou bem, eu estou saudável, eu estou sadio. E aí Jesus chega para ele e fala: não, meu amigo, você está doente, você está morto, você precisa nascer de novo. E é interessante, porque Jesus fala isso justamente para o melhor. Para o pior ele não precisa falar, porque o cara já sabe. Então o que Jesus quer fazer aqui com a gente hoje? Jesus quer dizer: ei, se você quiser ter um encontro comigo, você tem que reconhecer que você precisa de ajuda, que você é doente, que você está perdido. Se você falar: não, eu estou bem pra caramba, eu estou satisfeito, eu estou felizão, eu sou suficiente. Não, Jesus veio para os perdidos, porque quem não está perdido não pode ser achado. Quem não está doente não pode encontrar a cura. E quem não está desesperado não pode encontrar um Salvador. Quando você encontra um Salvador? Quando você está no último estágio, sabe que você está afundando, seu barco afundou, você não tem salva-vida, você está lá, é o último fôlego de respiração, você caiu, só ficou o dedinho para fora, aí de repente chega alguém lá e puxa você. O que essa pessoa foi para você? Salvador. Essa é a imagem da salvação. Você está desesperado, você está doente, você está faminto, você está perdido, você está completamente carente, e aí Jesus chega e fala: eu sou tudo que você precisa. Aleluia, isso é poderoso, não é não, gente? Vocês não acham isso poderoso demais? Então, agora, continuando, pode passar o próximo, por favor? Jesus diz: só vai entrar no reino de Deus. Versículo 5. Nicodemos faz aquela pergunta boba, né? Como assim? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer? Essa pergunta aí é meio infantil, né? Eu não sei se ele estava sendo irônico, meio que dizendo: como assim eu vou nascer de novo? Eu tenho como entrar no ventre da minha mãe? Lógico que não. Mas o fato é que ele não entendeu o que Jesus estava querendo dizer. E aí Jesus explica melhor. Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus explicou o que ele estava falando. Jesus deu mais detalhes do que é esse novo nascimento. O novo nascimento, ou o nascimento do alto, é um nascimento que é por meio da água e do Espírito. Água e Espírito já apareceram outras vezes até no livro de João. Quando Jesus está sendo batizado, diz que ele está lá na água e o Espírito vem sobre ele. E ali a imagem é a seguinte: só a água não purifica ninguém. Lembra do assunto do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? A tentativa de se purificar.
A água não purifica ninguém sozinho. Você precisa da água e do Espírito. Se o Espírito não regenerar, a água não faz nada sozinho. Essa é uma das possibilidades. Agora, o que é a água? Se você pegar Efésios 5, verso 26, quem pode abrir mais rápido que minha mãe? Senão ela vai ganhar, vai fazer 4-0. Vamos lá, tá 3-0 para ela. Efésios 5, 26. Ai, mãe, pode, aqui pode ganhar. Não, pode ganhar, mãe. Quem for mais rápido. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o que é a água para a Bíblia? O que é a água que purifica alguém? É a palavra. Então, quando Jesus está dizendo tem que nascer da água, ele está dizendo tem que nascer por meio da palavra. E quando ele diz por meio do Espírito, o que é o Espírito? É o Espírito. Espírito Santo. Agora, olha que interessante. Quem pode abrir bem rápido aí Ezequiel 36, do 24 ao 27. Vai, gente, mais rápido, senão minha mãe vai. Ezequiel 36. Vamos lá. Do 24 ao 27. Aí se vocês não lerem rápido, eu vou passar do horário, vocês vão ficar bravos. Eu vou descontar, esse tempo que vocês estão demorando para achar, eu vou dar de acréscimo igual no futebol. Se faz cera para começar o jogo, aí o juiz dá acréscimo no final. Vamos lá? Mas o torcedor não volta mais. Ezequiel. Eu vos tomarei dentre as nações, eu vos conjugarei de todos os países, eu vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Amém. O que Ezequiel estava profetizando? Olha, eu vou juntar vocês, Deus dizendo, através de Ezequiel, eu vou juntar vocês e eu vou aspergir água sobre vocês e vocês serão purificados. Só que essa água, ela não vai fazer só algo externo em vocês. Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito e eu vou trocar o coração de vocês. Um coração de pedra em um coração de carne. E agora vocês vão ser cheios do meu espírito. O que Ezequiel estava profetizando? Aqui, quantos mil anos antes de Jesus? Ezequiel? 600 anos antes de Cristo, Ezequiel estava anunciando para Nicodemos. Nicodemos, você vai nascer da água e do Espírito? Ezequiel já profetizou o que é isso. É um novo nascimento, onde aquele fôlego de vida que foi perdido no jardim, na queda, é colocado dentro do homem e agora o coração é transformado, não mais as atitudes, o comportamento externo, mas algo de dentro para fora. O coração é transformado. E aí Jesus está dizendo, você precisa desse nascimento, de um nascimento que vem por meio da palavra, e a palavra faz o que o Espírito faz. A palavra, olha o que é interessante, sem a purificação da alma, operada pelo Espírito por meio da palavra, ninguém pode entrar no reino de Deus. Ele está dizendo, você quer entrar no reino de Deus? Você precisa da ação do Espírito Santo dentro de você, por meio da palavra, trocando o coração velho em um coração novo. Não é de fora para dentro, como vocês fariseus tentam fazer, é de dentro para fora, é mudando o coração, para depois mudar a ação. É assim que Deus trabalha. Então precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Pode passar o próximo, Diozinho? Aí no versículo 6, ele diz assim,
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, ó versículo 8. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de Deus. Jesus usa a figura do vento para explicar o que é o nascimento do Espírito. Porque o vento, pneuma, é uma figura do Espírito, o fôlego. E aí ele está dizendo, ninguém tem controle sobre o vento. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos é o camarada que está acostumado a ser abençoado por Deus por causa das suas obras, por causa do seu mérito, por causa da obediência. E aí Jesus está dizendo para ele, não é pelo que você faz, porque um filho, quando ele vai nascer, ele não nasce por causa do que ele faz, não é? Você nasceu por quê? Porque você quis? Não, você nasceu porque seus pais quiseram. Se não quiseram assim voluntariamente, eles quiseram involuntariamente, mas que eles quiseram, né? Porque quem está na chuva é para se molhar, né? Agora, que mérito o filho tem em nascer? Que mérito que o filho tem? Aí você pode falar assim, não, porque eu fui o melhor espermatozoide. Ah, vá dormir, né? Você não tem nem noção do que estava acontecendo. Você não tem nem consciência. Isso aí é autoajuda. Olha o que Jesus está querendo dizer. O processo de nascimento não tem mérito de quem nasce, mas tem mérito de quem gera. Amém? É assim o processo do nascido de Deus. Ele não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quem faz é o Espírito Santo. Então, para Nicodemos, que era um camarada que achava que as obras dele faziam ele ser alguém abençoado por Deus, Jesus está dizendo, ei, não é o que você faz, é quem te gerou, ou quem pode te gerar. Então ele está dizendo, ó, o seu trabalho é nascer, mas quem faz todo o processo é o Espírito. Você só tem que entregar a sua vida, você não tem que confiar no seu mérito. E aí mesmo para um Nicodemos, é preciso haver um novo nascimento. E aí a constatação é que você é filho de Deus porque Ele desejou. Se você é um filho de Deus, não é porque você é bom. Se você é um filho de Deus, você é filho de Deus porque Ele te quis. Porque Ele te desejou. Porque Ele te gerou. E quem tem o mérito? Ele. Quem é o grande da história? Ele. Você tem mérito em alguma coisa? Não. Você simplesmente nasceu. E você deve eterna gratidão a Ele, porque se não fosse Ele, você não tinha nascido. Assim como eu devo eterna gratidão aos meus pais maravilhosos, porque se não fosse eles, eu não tinha nascido. Eu podia fazer o esforço que fosse. Se não fosse esses dois juntos, não tinha. Se fosse meu pai com outra mulher, não era eu. Se fosse minha mãe com outro homem, não era eu. Era outro, talvez, mas não era eu. Eu devo a eles dois. Assim como nós não temos mérito nenhum em nascer. Da carne é mérito deles, mas do Espírito é mérito exclusivo da ação do Espírito Santo de Deus por meio da palavra de Deus, amém? Pode passar, Josinho, vamos chegar para o final aí. Aí ele continua dizendo, vocês estão entendendo, irmãos? Amém? No versículo 9, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Aí Jesus dá uma cutucada de novo. Jesus gosta de cutucar os poderosos. Jesus é doce com os fragilizados. Aí é aquele versículo, né? Jesus veio para consolar os abatidos e abater os consolados, né? O camarada está todo consolado, ele vem e... Você é mestre em Israel e você não entende? Que mestre é você, rapaz? Sabe de nada. Você acha que você sabe, mas você não sabe nada. Você é mestre e não entende? Aí, ele fica assim todo cabreiro. Jesus diz, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E aqui Jesus conclui o entendimento. Vocês vão lembrar que o que estava acontecendo? Qual era o pano de fundo aqui? A Páscoa. Páscoa fazia o povo lembrar de quem? Moisés. Agora Jesus fala, ó,
eu vou dar um exemplo que você vai entender. Como é que é esse processo do novo nascimento? Até agora eu falei e você teve dificuldade de entender. Vou trazer para uma clareza maior. Porque Jesus, apesar de, no princípio, falar coisas que a gente não entende, se a gente parar e ficar lá, ele sempre vai fazer a gente entender, amém? Então, se tem alguma coisa que você não está entendendo, fica aí aos pés de Jesus que você vai entender, amém? Aí Jesus diz, olha, versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, vocês vão lembrar de Números 21, vocês lembram? Quando a serpente estava picando o povo. Pode ler aí, irmã. Capítulo 21, do 6 ao 9. Então o Senhor enviou serpentes. Você mandou o irmão Anísio? Ah, ele foi mais rápido. Eu aqui preparada. Puxa vida. Deixa eu ler, não entendi. Então, ó, o cavalheiro Anísio mandou a senhora ler. Isso, irmão Anísio, é assim. Que isso? Eu ia ficar frustrada. Ó, Não tem preferência. vai lá. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo, e muitas pessoas de Israel morreram. O povo falou com Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para a serpente no alto do poste, escapará com vida. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente e olhavam para a serpente de bronze permaneciam vivas. Meu Deus do céu, é autoexplicativo, né? O povo começou a pecar, Deus enviou serpentes venenosas que picavam o povo e o povo morria. O povo se arrependeu. Olha a água. É o arrependimento gerado pela palavra. O povo se arrependeu. E aí o povo foi orar. E aí pediu a Deus: salva a gente dessa serpente, salva a gente desse veneno. E aí o que Deus falou? Uma serpente de bronze pendurada numa haste, e todo aquele que concordar com Deus, que assumir o seu pecado e que olhar para a serpente, confiar nessa ordem de Deus, esse vai ser salvo, esse não vai morrer, mas vai nascer de novo, porque ele estava morto e vai nascer. Aí agora Jesus fecha. Nicodemo, você quer entender? Lembra de Moisés? Você lembra o que aconteceu lá com Moisés? Números 21, você conhece essa história, isso aqui não precisa ser mestre em Israel para saber, qualquer um vai saber disso. Aí ele diz assim, olha, a nova vida, o novo nascimento, é uma vida que nasce da morte, é uma salvação que nasce da condenação, só é possível pela elevação do Filho de Deus, porque assim como Moisés elevou ou levantou a serpente no deserto, e houve salvação, assim é necessário que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Assim como Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que esse levantar significa? Primeira coisa, significa a crucificação. Jesus foi levantado numa haste na cruz. Então, Jesus ser levantado tem dois significados. Primeiro, ser crucificado. Jesus ser levantado tem outro significado. Fala de glória, exaltado, elevado, levantado. Então, as duas coisas não são duas coisas diferentes. Porque Jesus foi glorificado quando subiu à cruz. Lá ele recebeu toda a glória do Pai. Então, era nesse momento que a gente ia nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemo, sabe quando alguém nasce de novo? Alguém nasce de novo quando olha para o Filho de Deus levantado na haste. Quando olha para o Filho de Deus levantado na cruz do Calvário. Pode passar o próximo, Joãozinho? E aí a gente já vai terminar. Olha como é a imagem. A humanidade foi picada por uma serpente. A serpente é o mal. Serpente é o maligno. Tanto é que lá no Éden é a imagem de uma serpente. A humanidade foi picada por uma serpente. O veneno está dentro de nós, é o quê? O pecado. E aí o que Deus faz?
quando a gente se arrepende, Deus nos providencia um remédio. Deus providencia um antídoto, um soro. E aí, o que acontece? Assim como a serpente na haste não era a causa, porque a serpente que tinha picado não era a que estava lá na haste. A que estava na haste era de bronze. Era de bronze. Era uma semelhança do mal, mas não era a causa. Quem foi punido, quem ficou levantado na haste, não era o causador. Era semelhança. Assim como quem estava lá na cruz e foi levantado, não era o causador do pecado, o causador da morte. Ele se fez a nossa semelhança e foi levantado na cruz do Calvário para ser a nossa salvação. Aí olha que poderoso. Era necessário aceitar a provisão de Deus com submissão e confiança e arrependido. Quem que olha para a cruz? Quem olha para a cruz não é o Nicodemos que chega para falar com Jesus. Eu estou vendo que o Senhor está fazendo umas coisas aí. Não. Quem olha para a cruz e recebe salvação é aquele que está morrendo, desesperado, contaminado pelo veneno, e olha e fala: pelo amor de Deus, me salva, Jesus. Quando a gente reconhece que está perdido, que precisa de uma nova vida, e é isso que Jesus veio trazer para nós, amém? Aí ele vai dizer, olha, pode passar o próximo, Diozinho, para a gente encerrar. Versículo 16. Ah, meu Deus do céu, se esse versículo aqui não te emociona, não tem mais nada que te emocione. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente do céu, Jesus usa esse encontro com um camarada que se acha bom, um fariseu, para dizer o versículo que a gente mais sabe e que mais revela sobre a salvação para a igreja de todos os tempos, no meio de um encontro, nas escondidas, no escuro. Jesus estava dizendo para um homem, e isso chegaria para mim e para você, e foi essa palavra de Jesus que nos salvou, porque Deus te amou tanto, irmão Anísio, Deus te amou tanto, Pedro Lucas, Deus te amou tanto, Paula, Deus te amou tanto, Ju, que Ele enviou o seu Filho para ser levantado na cruz, como aquela serpente. Ele não era a causa do pecado, mas Ele se deu por amor a nós, para que nós que estávamos mortos, que já estávamos condenados, fôssemos salvos. E aí, só para a gente encerrar, e aí eu passo para o meu pai para ele falar, o versículo 19 diz uma coisa que a gente às vezes não percebe. Como que a gente lê o versículo 19? Porque, olha só, capítulo 3, verso 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram as trevas. O que Nicodemos estava? Em trevas. E não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Como que a gente entende? Quem crê vai ser salvo. E quem não crê? A gente entende, vai ser condenado. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Já está. Não será. Já está. Nós já estávamos mortos, nós não seríamos mortos. Crê no presente e será no presente. Exatamente. Então, se você crê, você será salvo. Quem crê, vai ser salvo na hora que crê. Mas quem não crê, não vai ser condenado na hora que não crê. Já está condenado porque já nasceu em pecado. João 7,50, a gente vai chegar na conclusão, e aí meu pai vai ler o texto. Vocês acham que esse discurso, essa pregação, esse evangelismo de Jesus deu certo ou não? Nicodemos entendeu ou não? Talvez não no momento, mas na hora que o Filho do Homem foi levantado na cruz, ele entendeu. Por quê? Eu não sei se foi antes disso, mas que ele entendeu, ele entendeu. Que Nicodemos captou a mensagem, ele captou.
que a mensagem atingiu o coração dele, atingiu. Assim como às vezes a gente prega para alguém, e às vezes até a gente, na hora que a gente ouve, na hora que a pessoa ouve, ela não entende, não dá crédito, mas toda semente, quando ela é lançada, ela entra lá na terra. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, você vai achar. Então, a plantação, Jesus pregou, talvez naquele momento João Batista tenha ido embora, nas mesmas trevas que chegou, mas o que aconteceu quando ele foi levantado? Aí eu quero pedir para vocês, pai, pode ler para mim, por favor? João 19, do 38 ao 42, e aí a gente encerra e vamos embora para casa feliz da vida, porque a gente achou a luz, amém? Aleluia. João 19, do 38 ao 42. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado. 35 litros. Mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo ao jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação da Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, Nicodemos nasceu de novo ou não? Sim, Nicodemos nasceu de novo, sabe por quê? Porque as trevas se encontraram com a luz. E naquele momento, quando as trevas encontraram a luz, as trevas, ou talvez não naquele momento, mas quando o Filho do Homem foi levantado, Nicodemos nasceu de novo. E aí, o que ele entendeu? Ele entendeu, eu sou doente, eu sou carente, eu sou necessitado. Ele agora pega mirra, ele pega óleo, ele vai preparar o corpo de Jesus, eles pegam um túmulo novo no jardim, porque ele entendeu que Jesus é quem restaura todas as coisas. E se a história começa num jardim, ela é restaurada num jardim. Porque Jesus está restaurando todas as coisas, trazendo o reino de Deus para a terra, e só consegue ver quem nasce de novo. E só consegue entrar quem nasce da água e do Espírito. Então nós agora somos os Nicodemos da história. Nessa história nós somos os Nicodemos. E como é que a gente vai fazer agora? Porque o Filho do Homem já foi levantado. A questão é, a gente vai confiar no que a gente faz, nas nossas obras, no nosso mérito, ou a gente vai se prostrar aos pés de Jesus e falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu careço do Salvador, eu careço da Tua misericórdia, eu careço da Tua bondade, eu não posso me purificar sozinho, eu preciso da bondade, do sangue, da graça, da misericórdia, do amor de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que nós, para que você, para que eu, para que Nicodemos, para que toda a humanidade não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?